Eu consigo acompanhar o ministério do louvor do início ao fim. Amados, eu me chamo Daça Ellen. Eu sou alagoana. Eu cresci aqui do ladinho, no Graciliano. E é um prazer estar em casa. É muito bom estar em casa. É muito bom estar em casa. Perto do povo, da família, do calor do Nordeste. Ai, é muito bom estar na casa do Senhor com os nossos irmãos. Cultura, clima, tudo é diferente. Quando a gente está em casa, é bom estar em casa. E nasci e cresci aqui, servi na casa do Senhor. E Deus me chamou para fazer missões. Hoje eu estou na Guiné-Bissau, vai fazer 10 anos agora, dia 15 de junho. Mas eu comecei aqui, na minha casa, na minha igreja, na minha comunidade. E já estou em missão em tempo integral desde 2013 e semi-integral já há 17 anos. Para a honra e glória do Senhor, eu tive o privilégio, que privilégio, de crescer na casa do Senhor. Os meus pais nos levarem para a casa do Senhor, mesmo quando a gente não queria ir. Glória a Deus! Não tem escolha, não. Enquanto estiver debaixo do meu teto, comendo a minha comida, não tem escolha. Na casa do Senhor, eu pude aprender a servir ao meu Deus. Eu lembro que no Graciliano para o Village 1, que é onde era a nossa igreja, às vezes eu ia com minha irmã e os vizinhos que a gente levava de manhã para a escola bíblica, andando. Voltava, aí à tarde para o ensaio, voltava e à noite para o culto. Oh, glória! Eita, que tempo bom! E não é perto não, viu? Que eu moro perto do Graciliano até o Village 1. Mas a gente ia glorificando. Que tempo gracioso. Que tempo gostoso. Que privilégio eu tive de viver essa realidade. E aí, quando Deus falou comigo sobre missões, né, eu fui conversar com meu pastor na época, um pastor muito sábio, e eu tinha um desejo muito grande. Deus falava comigo assim, realmente sobre missões fora. Aí ele falava assim, mas tem que começar aqui. E eu acompanhava meu pai no evangelismo desde muito nova. Mas sem problema não. E ele dava as funções para mim. Mas você nem evangelizou o conjunto ainda? Como é que vai para fora? E não era nem fora que eu queria, viu? Era no interior. Aí o que eu fiz? Evangelizei todo o vilarejo. O 1 e o 2. Aí eu chegava lá, pastor, terminei. Ele disse, como assim? Eu ia na ida da escola, na volta da escola, na ida da igreja, na volta da igreja, ia passando por rua. Na época era aquelas 4 leis espirituais da cruzada estudantil que a gente falava do amor de Deus. E que desejo queimava no meu coração de poder compartilhar a semente da salvação. E aí foi do bairro, foi o Graciliano, foi a circunvizinhança, até que não teve jeito. Com 12 anos ele começou a assinar minha cartinha para eu começar a fazer curso de missões aqui, a servir na comunidade do Reginaldo, a servir no meu estado, a servir no sertão alagoano. Com 16 anos eu fui para Guiné-Bissau a primeira vez. Deus falou que eu ia, menor de idade, e o pastor falava não. Aí eu orava, Deus falava que eu ia, e minha mãe falava, não vai não. Aí eu falei, Senhor, a tua palavra fala que a gente precisa honrar e obedecer pai e mãe e as nossas autoridades. Então assim, o Senhor está dizendo que eu vou, mas a minha autoridade está dizendo que eu não vou, então o Senhor resolva com eles, porque eu vou obedecer a tua palavra. E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai mover em favor do teu reino. Com 16 anos, vendendo trufa, sanduíche natural e pizza, Deus me proporcionou ir para Guiné-Bissau. E na época, por ser menor de idade, os meus líderes compraram a passagem e ele era responsável por mim. Até hoje, né? Tem alguém responsável. A maioridade ainda é 18 anos no Brasil?
18 anos. Eu fui bem precoce, assim. Eu tenho 32 anos, mas eu sou um pouquinho à frente da minha geração. Mas foi porque eu tive o privilégio de crescer na casa do Senhor e gastar a minha vida com o Senhor. Então, chegou o dia da viagem. Os meus líderes tinham comprado a passagem e eu não tinha ainda. E quando chegou o dinheiro, não tinha mais a vaga no voo. Eu só podia ir naquele voo. E aí minha mãe falou assim, olha filha, me desculpa. Meus pais tinham condições de ajudar financeiramente naquela época, mas ela aceitou, mas disse assim, fez prova de Deus. É Deus mesmo que está dizendo que você vai, então você vai, mas eu não vou ajudar não. E naquele dia eu lembro que ela foi comigo ao banco, e ela muito triste, porque a agente de viagem falou assim, não tem mais vaga no voo. Mas vai no banco, porque às 4 horas caem as reservas, e se tiver alguma vaga nesse voo, eu ligo para você depositar o dinheiro. É que horário de verão, a gente dentro do banco, o banco fechado, mas ainda tem aquela fila de atendimento, eles ficam ali atendendo até todo mundo que está dentro fechar. E a minha mãe já estava me consolando, falando, filha, não se preocupe, da próxima vez eu vou lhe ajudar, a mamãe vai lhe ajudar a devolver o dinheiro às pessoas, os irmãos das igrejas que ofertaram para você ir. E me desculpe, filha, eu devia ter confiado e acreditado que você ia conseguir. Eu disse, não, mãe, não se preocupe, eu vou. Amanhã eu vou estar viajando, vai dar tudo certo. Faltava 3 pessoas para eu ser atendida. A dona da agência de viagem me ligou chorando. Da Saelen, surgiu uma vaga no voo. Deposita esse dinheiro agora, que essa vaga é sua. E a minha mãe chorava mais do que eu. Eu digo, não, mãe, vai dar tudo certo. Ai, Senhor, que saudade daquela fé. Renova, Deus, renova. E a minha mãe, moça, deixa minha filha passar. Eu digo, não, mãe, calma, faltam 3 pessoas, vai dar tempo. Deus guardou até agora, Ele vai guardar essas 3 pessoas aqui para fazer o pagamento. E eu tive esse privilégio. Deus me falou que Ele estava me dando aquela nação por herança. Hoje estou lá há 10 anos, mas eu comecei aqui, não só no estado. Tive o privilégio de servir em Aracaju, Recife, na Bahia, Fortaleza, em Goiás, em Brasília, até que chegou o tempo que o Senhor me permitiu ter o privilégio de conhecer e de viver em Guiné-Bissau. Hoje minha família, meu esposo, meu filho e meu esposo estão vindo no próximo mês. Que dia é hoje? Esse mês, faltam dias. Porque o ano letivo do meu filho termina dia 11. E lá o ano letivo termina agora e volta em setembro. Como ele já está com 8 anos, não deu para perder o final do ano letivo. Eu disse, eu vou na frente, adianto o que tiver que adiantar, para quando a gente chegar, a gente ter esse tempo juntos em família, de descanso, e depois voltar a fazer as agendas. E aí, Josi já tinha feito o convite, e eu consegui, devido à situação do Rio Grande do Sul, eu adiei a agenda para lá, já tinha feito a agenda de São Paulo. Eu disse, eu chego um final de semana antes. E esse ainda está livre, porque não era previsto estar em Maceió. E Deus me permitiu estar aqui, em casa, literalmente em casa. Primeira igreja que eu chego aqui em Maceió e em casa. É assim que eu me sinto. Eu falo demais, tá, irmãos? Mas eu vou tentar ser breve. Vou tentar não, eu serei breve. Porque o que importa aqui é a gente passar aquilo que o Senhor quer falar ao coração de vocês. Tá? E eu sou bem acessível. Depois, quem quiser acompanhar nosso trabalho, eu tenho o nosso WhatsApp. Pretendo ainda ficar em Maceió no mês de junho e julho. Depois a gente pode sentar, tomar um café, um chá. Quem quiser me convidar para comer um cuscuz com charque, galinha. Pelo amor de Deus, comida nordestina, tem muito coentro. Pode me chamar. E olhe, de preferência para comer na casa dos irmãos. O negócio de ir para restaurante, pizzaria, a salva da missionária não deixa, não. É macaxeira, né? Ah, gente, glória a Deus, aleluia. Pra gente ter um tempo de comunhão, tá bom? Estamos aqui bem disponível, independente da comida, amados. Um tempo de comunhão, estamos aqui, tá bom? Para orar, compartilhar aquilo que Deus tem feito. Pronto. Já deu amaciada, né? Porque agora a palavra é forte. É forte e Deus falou primeiro no meu coração. Então, a palavra que eu tenho para trazer para a igreja hoje está em Eclesiastes 11.
E a pastora falou uma coisa certa aqui, né? Temos vivido tempos desafiadores. E como eu falei, teve um pastor que chegou e falou assim: missionária, como é difícil para vocês lá em Guiné-Bissau, como é difícil, irmão, o trabalho lá, né? Nossa, é muito difícil, a gente tem que orar muito pelos irmãos. Aí eu olhei assim, o pastor colocou um peso tão grande, como se fosse tão ruim. Eu tô lá, tá lá na África fazendo a obra de Deus. Eu falei assim: pastor, me perdoe, mas não é difícil não. Difícil é para vocês, aqui no Brasil, com a liberdade religiosa que vocês têm. Pregar o amor de Deus, falar o amor de Deus para pessoas de coração duros, pessoas que não entendem o privilégio que é estar na casa do Senhor. Queridos, nós temos 7 cultos aos domingos. E eles pedem mais culto e nós não temos condições de fazer. É uma implantação de 2 anos e 8 meses. A gente atende 470 pessoas por semana. Culto de manhã, tarde e noite, escola bíblica, discipulado, porque não é só encher a igreja, é tratar e cuidar dessas vidas. E as pessoas são sedentas em ouvir a palavra de Deus. Então eu digo, é um privilégio servir a Deus nesse lugar, porque elas entendem o privilégio, a riqueza, o quão valioso é estar na casa do Senhor. Bíblias, as Bíblias são desgastadas. Toda vez eu vou no Brasil, eu compro uma Bíblia nova, porque as minhas sempre ficam lá. E sempre quando chega alguém, tá aqui, não tem apego nenhum. Porque quantas Bíblias a gente tem em casa, né? Às vezes fica lá só na coleção. E lá eles brigam para ter acesso à palavra do Senhor. Então, falando na palavra de Deus, em Eclesiastes 11, a palavra de Deus fala o seguinte: distribui com generosidade o teu pão, como se atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparta com 7, e até mesmo com 8, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água e derramam a chuva sobre a terra, que uma árvore debruce para o sul, ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. E quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheceis o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo, que se forma no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podeis compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer, semeie a tua semente, e à tarde não repouse a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou se aquela, ou se ambas são boas. Ainda é Salmo 126, o 6 fala o seguinte: diz o salmista: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes. Igreja, a gente tem vivido, e não é só de falar, né? Que nós temos vivido esses dias difíceis. Mas principalmente nós que somos, que entendemos o privilégio, a gente consegue identificar o conflito da geração, a gente consegue identificar o desafio que nós pais temos de criar os nossos filhos com a base com a qual tivemos o privilégio. Como temos a dificuldade hoje de alimentar os nossos filhos de algo que antigamente era muito mais fácil. E hoje a gente tem esses conflitos tão fortes, não só da nossa casa, como muitas vezes na nossa vida. Quantas e quantas vezes nos sentimos fracos, sem forças, porque acabamos nos alimentando de tantas notícias ruins, cercado de pessoas que nos afastam de Deus. Eu ouvi esses dias: ande com alguém que ama mais Jesus que você. Se você anda perto de uma pessoa que reclama o tempo todo, está todo o tempo passando situações, e está todo o tempo reclamando, está todo o tempo murmurando, aquilo ali vai pesar no seu espírito. Mas se você anda com alguém que fala de Deus, que fala de Jesus, que tem amor no coração, que tem amor por vidas, aquela pessoa vai lhe aproximar de Deus. Não significa que nós não devemos deixar de ir atrás daqueles que precisam ouvir a palavra.
Porque quando a gente tem uma coisa boa, uma coisa gostosa para comer, vai ter um churrasco hoje na casa da irmã. Aí você quer convidar todo mundo para ir. Mas para a casa do Senhor a gente tem um banquete todos os dias. E a gente muitas vezes não tem a força de convidar um amigo, um vizinho, um parente para vir à casa do Senhor. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido lá em Guiné-Bissau. Nesses 10 anos, os primeiros anos a gente trabalhou numa região chamada Gabo, trabalhando para povos muçulmanos, povos não alcançados. E Deus nos colocava em grandes desafios de falar do amor de Deus sem falar do amor de Deus. De falar do amor de Deus para mulheres muçulmanas que muitas vezes eram espancadas pelos maridos. Pelos maridos não, pelo marido, porque o homem pode ter até 4 mulheres, mas a mulher só uma. Só um não, né? Misericórdia. Mas a realidade da cultura e da opressão religiosa é muito forte. É como a mulher e a criança, ela não existe um valor. Aqui, quando a gente vai comer, primeiro a gente serve as crianças. E, posteriormente, os mais velhos e as mulheres. E lá não existe essa prioridade em si para as crianças. Então, as famílias são muito grandes. Eles são extremamente generosos, assim, repartir tudo que eles têm com o próximo. É um povo muito alegre, muito hospitaleiro, principalmente com nós estrangeiros. O pessoal pergunta, missionária, tem perseguição? Para nós como cristãos, dificilmente. A não ser que você interfira na cultura de uma forma que seja desrespeitoso. Mas para aqueles povos que aceitam a Cristo, esses sofrem perseguição. Hoje a gente tem jovens na nossa igreja, adolescentes, que porque vão à igreja, a família impede que eles se alimentem em casa. No dia que vai para o culto, fica com fome. É uma escolha. A gente tem situações de casamento precoce. Meninas muito novas que são dadas em casamento para ser a terceira, a quarta esposa de alguém mais velho. E a gente precisa ter estratégias e sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. Tem um videozinho, coisa rápida. E ele tem 4 minutos e um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho para que os irmãos vejam um pouquinho do que Deus tem feito lá em Guiné-Bissau. Eu quero que vocês vejam essa realidade e reflitam comigo um pouco do que Deus está fazendo lá. E Ele continua fazendo. Não mudou o endereço não. Não é porque lá é África, lá Ele faz e aqui Ele não faz não. Ele faz sim. Só depende de nós querermos lançar essas sementes na nossa vida, na nossa comunidade, em nosso meio. E voltando aqui para a palavra, o versículo 1 fala bem o seguinte: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, né? E o 6 fala o seguinte: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Muitas vezes, a gente quer colher aquilo que a gente não plantou. Ou a gente olha para o nosso irmão e vê a semente que ela está semeando e quer colher a mesma ou melhor, mas não viu o processo, não viu a luta, não viu a lágrima, não viu o choro, não viu o quanto a pessoa investiu em oração, clamando, buscando a presença do Senhor para colher aquele fruto. A gente às vezes planta uma hortaliça e quer colher um pé de uma fruta de maior valor. A gente planta um coentro, uma salsa e quer colher uma manga, uma maçã, uma pitaia, uma fruta mais cara, um jambo, um abacate. Mas quantos anos demora para aquela árvore de um fruto maior germinar e gerar e vir a frutificar? Mas quando vem um fruto, imagina um pé de abacate, cheio de abacate. Mas quanto tempo demorou para ele crescer, ficar composto, florescer assim e gerar tantos frutos? Foram anos crescendo, firmando raiz, buscando força e nutrientes para chegar àquilo.
E a gente tem buscado dentro de Deus coisas que a gente não tem semeado. A gente tem buscado nossos filhos na casa do Senhor, mas a gente não tem semeado essas sementes. A gente tem buscado os nossos esposos, as nossas famílias na casa do Senhor, mas a gente não tem investido tempo com sementes de salvação, sementes de amor. Quando nós acordamos, qual é a primeira mensagem que nossos filhos veem? É a gente com a Bíblia, lendo, meditando, tomando um café com Cristo, chamando eles para tomar um café junto? Ou é com o telefone na mão, com o telefone no ouvido? Nem sei se hoje em dia o povo usa mais telefone para ligação. Desculpa, que eu estou 10 anos fora. Então, cada vez que eu venho para o Brasil, eu me sinto tão desatualizada. Pensa uma coisa que me atualizou bem, que eu gostei, foi esse negócio de Uber. O resto, para mim, eu me sinto bem desatualizada. Porque eu não consigo muito mais assim andar de ônibus como antigamente, porque está tudo muito diferente. A não ser que seja assim, do terminal para o centro, ou do terminal para Ponta Verde, assim eu sei. Mas para ir para os bairros, não sei mais não. E a gente tem feito isso, meus irmãos. A gente não tem semeado na vida dos nossos filhos. A gente não tem semeado tempo de oração no nosso casamento, tempo no nosso trabalho. Às vezes você está lá no trabalho, tem um abençoado que persegue você. E você, como cristão, como é que se posiciona? Ai, Senhor, Deus é a minha justiça. Deus vai agir em meu favor. Deus é o meu advogado. Em vez de semear semente de oração, Deus, cura, Senhor, salva, Pai. Que aquela pessoa possa ter o privilégio de te conhecer, Deus. Que aquela pessoa venha ter o privilégio de ser transformada, Senhor. Assim como Deus fez na Bíblia, várias pessoas perseguiam o Evangelho, elas foram transformadas e puderam somar para expandir. A gente muitas vezes fica aí remoendo situações em que Deus quer nos usar para ser resposta para a vida daquelas pessoas. Eu não sei como é que está hoje, mas tem muito crente agente secreto? Ah, você é crente? Você é cristão? Ah, tu é evangélico, é? Por quê? Nossas atitudes, nosso testemunho. E lá em Guiné-Bissau a gente prega sem Bíblia, sem palavras, vivendo o evangelho. E eles vêm até nós perguntar sobre o Deus que servimos. As mulheres vêm até nós perguntar da nossa casa, como é a cultura. Elas vêm perguntar: quem é Jesus? E muitos aceitam Jesus escondido, porque não podem revelar sua fé. E aqui temos a liberdade, o privilégio de vir à casa do Senhor. E quantas vezes, para chegar até aqui, você travou uma luta no caminho, o ônibus, o Uber, alguém adoeceu na família, alguém criticou, olha, só quer saber de ir para a igreja. Às vezes você até brigou na tua casa antes de vir para a igreja. Você veio e quando voltar lá, uma tribulação lhe espera, mas essa tribulação vai ser vencida porque você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar nos pés do Senhor Jesus. Oremos para semear sementes de salvação, para que a nossa vida seja uma carta viva de Cristo, que nós possamos ser missionários em tempo e fora de tempo. Não só eu sou uma missionária porque moro fora, não só outro que vai ali, Deus vai chamar todos. Né? Eu gostaria, olha, pense como eu gostaria, Senhor, me traz de volta para cá. E eu disse assim, eu quero ir para o sertão, né? Porque eu acho que eu não acostumo mais a ver a cidade grande, não. Mas Deus, manda alguém para lá. Se alguém for para lá, eu volto. Mas eu sou grata ao Senhor, porque Ele me escolheu para estar naquele lugar. Meu filho, ele foi adotado e eu fui levar um leite e orar pela família e voltei com uma criança nos braços. Uma criança de 5 dias de vida. E eu ficava o tempo todo, Senhor, não faz isso comigo, Deus, eu não estou preparada. Casada já há alguns anos, não tinha filhos gerados e estava disposta a ir para Guiné-Bissau, para o mundo e até morrer pelo Evangelho. Mas tinha uma área da minha vida que não estava madura, não estava tratada. Eu tinha um medo. E aí quando chegamos lá, as pessoas falaram assim, olha, tem um menino lá no hospital, a mãe faleceu e ele está precisando de leite. A mãe morreu com desnutrição e a criança está com fome.
Nós só tínhamos R$ 300 para terminar um mês. E ainda era o começo do mês. E a gente viajou para levar o leite para aquela criança e orar, porque era uma criança de uma pessoa da igreja. E quando chegou lá, voltamos com ele nos braços, com a guarda provisória. E o nosso líder falou assim: olha, nem inventa de pegar a criança, porque eles dão, mas depois tomam. E se você pegar sem a guarda provisória, é um problema para a missão. Vocês não podem entrar aqui sem a guarda provisória. Eu disse: não, a gente está só indo levar o leite e orar pela criança. A gente não tinha nem visto a criança. Chegamos lá, o avô estava preso, o único parente vivo, e a criança já não estava mais lá no hospital, uma família da igreja tinha levado, o assistente social veio e perguntou: vocês querem adotar a criança? Eu disse: olha, nós gostaríamos, mas nós não temos idade, não temos dinheiro, não temos advogado, não temos como fazer, então a gente veio só trazer o leite para a criança. E ele falou assim: olha, a criança não é daqui, o avô está preso, a família é de outro lugar, o pai é desconhecido, e se vocês quiserem, vocês podem ter a tutela dessa criança. Eu falei: mas a gente não pode. Deus falando que podia, e eu falei: mas eu não tenho mais de 35 anos, nós não tínhamos dinheiro para o advogado, nós não tínhamos mais de 10 anos de casado, que era o que a lei do país permitia, nós não tínhamos possibilidades aos olhos carnais de vivenciar aquele milagre. E Deus, eu sem forças, Deus falava assim: eu estou dizendo que eu estou fazendo na tua vida aquilo que eu prometi. E eu confesso, irmãos, foi um dos momentos que eu mais tive conflito na minha vida espiritual, porque eu não conseguia crer que Deus estava me dando o meu filho. Eu peguei ele nos braços antes de vê-lo. O delegado da cidade já tinha nos dado a guarda provisória. Ele já era meu antes de ver a criança. E quando chegamos lá, eu ficava assim, eu acho que eu estava anestesiada. Quando você vai pro dentista e fica assim, anestesiada. E eu ficava assim: Senhor, brinca comigo não, eu não estou preparada para isso, meu coração não aguenta. E era uma época que outros missionários estavam passando por situações semelhantes e tinham tido seus filhos tomados. Então as pessoas chegavam até mim e falavam assim: Daça, não se apegue à criança não, porque podem tomar de você como tomaram do outro missionário. E eu ficava assim com meu coração: Jesus, tem misericórdia, Senhor. E foi um momento assim que eu tive tanto medo de confiar, tanto medo de crer. E mesmo na minha fraqueza, na minha falta de fé, o meu Deus cuidou de mim de uma forma sobrenatural. Com 6 meses, o juiz tentou negar a adoção, tentou achar empecilhos, um juiz muçulmano que já tinha um histórico de perseguição a outros missionários, porque nós não tínhamos mais de 10 anos de casado, não tínhamos mais de 35 anos, não tínhamos advogado. Foi um irmão da igreja que estava estudando direito, que fez a petição, e a gente não tinha dinheiro. No final das contas, o processo de adoção saiu R$ 75, porque foi todo público. A gente gastou mais viajando 3 vezes na semana para tentar encontrar o juiz, enquanto ele cansava a gente para fazer a gente desistir. E a gente falou: a promessa foi Deus que nos deu, a gente não vai desistir. E para a glória de Deus, com 9 meses, meu esposo me ligou dizendo que estava com a sentença na mão. O Léo era nosso filho. Naquele dia, eu chorei. Meu coração tremia. Parecia que eu estava tendo meu filho, gerando meu filho ali, dando a luz ao meu filho naquele dia. E eu pedi tanto perdão a Deus, porque Deus estava sendo bom, Deus estava sendo fiel, Deus estava mostrando. E eu não conseguia confiar. Muitas vezes na nossa vida, Deus está mostrando, Deus está lhe dando, Deus está mostrando a você que Ele é contigo e você não consegue confiar. Que Deus vai fazer, que Deus vai agir, que Deus vai restaurar. A gente vive uma época que é mais fácil separar, que é mais fácil trocar pelo novo. A gente não está mais numa época que as pessoas buscam consertar. Caiu, quebrou, é mais barato trocar. Mas Deus nos chama para restauração. Deus nos chama para reconciliação. Deus nos chama para coisas novas. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar disponíveis a passar por processos de restauração. Semeia sementes de restauração na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, no teu trabalho, na tua empresa.
na tua vizinhança e você verá os frutos dessa restauração. Amados, o que eu posso testificar aqui é que chegar aqui, pregar uma palavra, fazer um sermão, que hoje em dia, né, tá tantos pregadores, já tá tão, todo mundo é pregador, pastor, todo mundo é missionário. É muito fácil para muitos hoje chegar aqui, falar bonito e falar algumas coisas para encher o coração das pessoas. Mas o mais difícil é viver o Evangelho e colher os frutos dessa vida. Pregar muitas vezes pode ser fácil, principalmente aqui no Brasil, que ainda não temos perseguição. Muitos fazem alguns alarmes e falam: olha, a perseguição está começando. Está começando, está nem perto. Então, se a igreja não se preparar, não se fortalecer, ela não passa mesmo não. Porque, infelizmente, a igreja brasileira ela não está preparada para morrer por Jesus, para sofrer por Jesus, para sofrer perseguição pelo Senhor Jesus. Precisamos nos preparar enquanto é tempo. Precisamos pregar e viver a palavra do Senhor. Pregar e viver a palavra de Deus. Pregar até com as nossas palavras, para que na sua casa o seu testemunho transforme a vida daqueles que te cercam. Para no seu trabalho, quando as coisas vierem a sair do eixo, as pessoas saibam a quem recorrer, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Para que na sua vizinhança, a sua casa seja conhecida como uma casa de um homem e de uma mulher de Deus. Não negociem os princípios, não negociem a palavra do Senhor, não negociem a salvação. Não temos tempo. E olha que lá, onde eu moro, eu trabalho em aldeias. A gente tem 5 aldeias e todos querem a presença da igreja. A gente só está conseguindo alcançar uma. E a gente vai para o culto nessas moranças, que são conjuntos de casa. E tem 7 casas, 7 grupos de casas de famílias que querem cultos nos lares. E a gente só está conseguindo fazer em 2. E as pessoas das outras aldeias vêm vindo, caminhando, andando. Andando muito. As crianças vêm uma carregando a outra assim, amarrada nos panos assim, carregando os irmãos para ir para casa. Eles vão tudo sozinhos, viu? As mães às vezes saem para vender, para plantar, para pescar. E elas estão lá, investindo e semeando o melhor lugar. Eu não sei se vai dar para passar o vídeo. Glória a Deus. Então eu vou compartilhar um pouquinho do vídeo. E aí depois eu já finalizo, porque se deixar a gente fala demais. Mas olha, ainda tá bom o tempo. Mas eu quero dizer para os irmãos assim: não temos tempo para brincar de sermos cristãos. Levar a palavra do Senhor, a palavra da salvação, em tempo e fora de tempo. Como o ar que respiramos. Precisamos ansiar para compartilhar a palavra de Deus. Mostrar um pouquinho ali do trabalho em Guiné-Bissau. Vocês vão ver meu marido aí no início e no final também tem meu filho. A gente trabalha nessa aldeia com um povo chamado Balanta e Pepel também. Enquanto eles resolvem, ali eu continuo falando também dos irmãos. A gente não tem energia elétrica. A gente também não tem água encanada. E no momento ofertório, sabe como os irmãos vêm ofertar na casa do Senhor? Trazendo as suas primícias. Trazendo a plantação, trazendo o amendoim, trazendo o arroz da colheita. As crianças vão colher areia, trabalhar e trazem com muita alegria as suas primícias para a casa do Senhor. Com muita alegria. Com muita alegria. Louvando e levando para a casa do Senhor as suas primícias.
Tem alguns que chegam mais cedo e eles ofertam água. Eles vão lá puxar água para a limpeza da igreja. Outros chegam mais cedo e varrem e preparam o banco das crianças. Outros lavam as panelas, porque eles entendem que eles não podem chegar na casa do Senhor de mãos vazias. Enfim, temos trabalhado muito com a parte social, porque a gente entende que se Jesus chegou naquela região, o lugar não pode ser mais o mesmo. Se Jesus chegou ali naquele lugar, precisa haver transformação de mentalidade, de vida. Tem que testemunhar na vida daquelas pessoas que teve mudança. Hoje temos 118 adolescentes e temos vivido dias desafiadores, porque muitos têm sofrido perseguição. E a gente hoje talvez não esteja conseguindo... Pode ser. Vai? Vai. Somos na Nazaré. Temos um filho chamado Léo. Queremos mostrar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu aqui nessa. Entendemos que onde a presença de Deus chega, precisa haver transformação social. A comunidade não pode ser mais a mesma. Então, como igreja, temos ofertado cursos profissionalizantes na área de música e inclusão digital. Os nossos próprios alunos já têm aprendido e ofertado o seu tempo ensinando novos alunos. Durante a semana, temos diversos cultos de oração, estudos para batismo e também discipulado com os adolescentes. Mas aos domingos, temos 7 cultos para poder atender toda a comunidade. Atualmente, a nossa igreja alcança em torno de 470 pessoas por semana. Ainda também aos domingos, temos um projeto de nutrição com amor. É um projeto que a gente oferece café da manhã para todas as crianças e adolescentes. Durante a semana também, ainda nos momentos de discipulado, ofertamos também alimentação, pois muitos jovens, por perseguição religiosa, usam refeições em casa. Com as mulheres, temos trabalhado com projetos de desenvolvimento, impulsionando os trabalhos locais que elas já têm, na parte de empreendedorismo social, ajudando elas a desenvolver melhor as suas atividades locais. Na parte social, também temos trabalhado prevenção, oferecendo a cada 3 meses kits de higiene bucal e higiene pessoal também para as nossas crianças da comunidade. Na área de saúde, temos ofertado medicações e curativos, acompanhando de perto todos aqueles que têm buscado ajuda na igreja e também na comunidade. Durante esse ano, conseguimos distribuir cerca de 150 óculos em toda a comunidade. Isso foi uma grande porta de evangelismo nas casas. Além também de entrega de Bíblias em áudio, Bíblias na sua língua nativa, onde cada um pode ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. Também somos voluntários em 2 abrigos de crianças especiais, onde temos cegos, surdos e deficientes também cognitivos. Temos trabalhado todos os meses junto com festa de aniversário das crianças, tempo de qualidade, temos dado estratégias. Temos levado equipes para estar abençoando essas crianças juntos nesse desenvolvimento. Na área de evangelismo, temos recebido de equipes do Brasil de vários lugares do mundo, onde juntos temos avançado na distribuição bíblica, evangelismo e na expansão do reino de Deus em toda a Universal. Temos também instruído e incentivado os nossos jovens a participar desses movimentos. Inclusive, muitos já têm tido chamado missionários despertados. Nesses 2 anos e meio, nossa igreja tem funcionado embaixo de 2 pés de garimpo. Temos uma igreja que atualmente falamos em aluguel, mas já temos passos de fé. Temos um terreno lindo, maravilhoso, documentado e limpinho, esperando os passos de fé para começarmos a construção. A gente vai estar apresentando um primeiro projeto. Hoje temos sonhado com cursos profissionalizantes, escolas, pré-escola, na área de desenvolvimento social. A gente tem pontos comerciais na frente da igreja. Um projeto que tem visado a autossustentabilidade futura desse projeto de implantação. Temos crido que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas, pois esse lugar, a promessa, foi o Senhor que nos deu. Eu quero dar a oportunidade de você vir conosco, participar pertinho de tudo que deve ser feito nesse lugar, orando, divulgando, contribuindo e acompanhando de perto o nosso trabalho. Amados, estamos sonhando em vir de Deus para esse lugar, é muito difícil, milagre. A gente quer convidar vocês para ver.
Aí agora a igreja entende, né? Quando o pastor falou assim, coitadinho de vocês, missionários, é tão difícil lá. É difícil para vocês aqui. Temos igreja, amados, às vezes por metro quadrado, né? Igreja assim, né? De se levantar e dizer que é igreja. Mas aqueles que pregam a palavra e vivem a palavra do Senhor, esses são poucos. Mas lá em Guiné-Bissau, como eu falei, temos 5 aldeias em volta. As pessoas estão querendo culto nas aldeias, nas tabancas. Nós não temos como alcançar todos. Esse espaço é um terreno pequeno que temos, 30 por 16. Porque quando compramos o terreno e estávamos no processo da igreja, no início, tínhamos nos primeiros meses 50, 60, 80. Aí a gente fez uma planta, né? Uma igreja bem grande, para 150. Aí hoje são 7 cultos, porque não cabe todo mundo. A gente faz culto na rua. O local alugado só serve para guardar os bancos. E a gente tem que fazer 4 cultos simultâneos, depois um culto só para os adolescentes, depois outro só para os jovens e adultos e adolescentes batizados, e no final da tarde ainda outro culto para a mocidade, porque as pessoas têm sede de Deus. Segunda-feira, culto de oração, a igreja lotada. Terça-feira, estudo bíblico, a igreja lotada. Quarta e quinta, discipulado, a igreja lotada. Sexta-feira, culto nas aldeias. A gente vai até as pessoas porque não cabem as mulheres e as pessoas vivem até nós. Sábado, domingo, escala da limpeza da igreja. Tem mais pessoas para limpar e servir na casa do Senhor do que vassoura ou balde de água. A gente está em construção. A gente deu passos de fé e começou a fazer o alicerce. Nosso maior desafio é alimentar 80 voluntários por dia da construção. Meu esposo fala assim, o material já acabou. O pedreiro falou assim, eu nunca trabalhei em um lugar assim. A gente contratou um pedreiro brasileiro, que ele tem um projeto de profissionalizar jovens guineenses. Então ele é um pouco mais caro, mas ele está ali com um propósito, um projeto de profissionalizar aqueles meninos. Então vai ele e 2 serventes. Só que ele fala que assim é muito bom trabalhar lá na igreja, porque a gente só pode pagar ele sábado e domingo. Aí ele vai sábado e domingo, mas os nossos meninos passam a semana toda catando água, enchendo os baldes grandes. Eles passam a semana toda fazendo as amarrações de ferro, peneirando areia. Quando o pedreiro com os ajudantes chegam, tem aquela multidão ali para ajudar, 40 de manhã, 40 à tarde. E eles só podem ajudar e servir na casa do Senhor depois que acordam cedo, limpam a sua casa, vão para a plantação, vão para a escola andando, voltam e aí vão servir na casa de Deus. Eles têm o privilégio de servir na casa do Senhor. Eles têm esse amor. As nossas Bíblias eu tive que fazer capas, porque elas estavam desgastadas pelo uso. A gente não tem luz na igreja, tem um ponto de luz que é cedido da casa do vizinho. E com tanto amor e privilégio, eles não cessam de falar do amor de Deus. Hoje, eles têm sido testemunho de Deus na casa. Os pais estão vindo pelo testemunho daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adolescentes. E a presença de Deus naquela tabanca tem trazido transformação. A tabanca de Belém não será mais conhecida como uma aldeia de homens que batem nas suas mulheres. Aquela tabanca não será mais conhecida por uma tabanca poligâmica. As mulheres não mais apanharão e sofrerão. Os pais serão pais presentes, porque a presença de Deus chegou nesse lugar. E temos 118 adolescentes sendo discipulados. E eles são a próxima geração dessa aldeia. É uma realidade que eles são adolescentes, depois tem alguns vídeos da entrega. Ontem foi o dia das crianças lá, né? E eu acho que é o único dia que eles podem comemorar e entender que são crianças. E a gente estava dando presente assim para os nossos adolescentes. Não é muito difícil ser mais alto que eu, não. Mas assim, eles estão desse tamanho, assim, 12, 13 anos, os meninos, as coisa mais linda. Eu sou apaixonada por eles. E eles estão ali servindo na casa do Senhor. Então eu posso dizer que eu me sinto privilegiada de servir a Deus nesse lugar. Mesmo com tantas lutas, mesmo com tantos os desafios. A alegria de poder servir num lugar que as pessoas querem ouvir de Jesus. Eu sou privilegiada.
de Deus me escolher aqui do ladinho aqui, para levar a palavra do Senhor, ser um simples instrumento de Deus naquele lugar. Orem por mim, pela minha família, meu esposo. Estamos chegando muito cansados. O trabalho é muito intenso. E a gente vai ter agora 15 dias de descanso. É um tempo desafiador para nós no Brasil. É um tempo desafiador para nós como igreja no mundo. A gente tem vivido um esfriamento muito grande da igreja. E algo muito distante do evangelho sendo praticado nas igrejas, né? Que é o comércio. São coisas que hoje em dia é difícil você ser um pobre e estar frequentando a igreja. A igreja precisa acolher aqueles que querem ouvir, aqueles que estão doentes. Mas hoje em dia as pessoas não têm vivido o evangelho. E o evangelho, ele pode ser pregado, mas ele precisa ser vivido. Sejamos nós, igreja, aqui dentro e quando passarmos daquela porta. Sejamos nós, igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos irmãos. Sejamos nós, missionários, a falar do amor de Deus em tempo e fora de tempo. Eu não sou chamada a ser missionária. Nós somos chamados a ser proclamadores da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então, invista sementes de oração, de intercessão, de estudo da palavra na sua casa, na vida dos seus filhos. A gente não tem tempo a perder. Quando Jesus vir, eu quero ver a minha casa, a minha família, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, aquelas pessoas que me cercam. Eu quero falar para eles do que Cristo fez na minha vida. Quem éramos nós antes de conhecermos Jesus? E o que Cristo tem feito? Porque todos os dias lutamos contra o pecado. O que Cristo tem feito nas nossas vidas? A gente tem aqui fora uma geração muito necessitada de ouvir a palavra de Deus. E não precisa de eloquência e de cursos para poder falar quem é Jesus, não. Muitas vezes alguém que está muito perto de você só precisa de: posso orar por você? Como você está? As pessoas lá fora hoje precisam ser ouvidas. Só que estamos muito presos às nossas vidas, às nossas realidades, às nossas ocupações. E muitas vezes não temos mais a disponibilidade de ouvir o outro. E nesse ouvir, praticamente todas se encontram com um vazio, um pedaço, uma parte do quebra-cabeça ali nas suas vidas que não pode ser suprida com dinheiro, com bens, com nada. Só Jesus que pode transformar, restaurar e trazer cura para essas vidas. Somos chamados a isso. Quero agradecer a oportunidade da igreja, da irmã, dos pastores, mesmo sem me conhecer, abriram as portas. E eu quero dizer que estou muito feliz, viu? De estar em casa. Muito, muito obrigada. E eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade. Se você, querido, não se sente vocacionado, chamado para ir para Guiné-Bissau, para a África, você pode ser um mantenedor. Amém? Você pode investir recursos para que essa obra cresça. Às vezes, irmãos, isso que a Graça falou aqui, nós temos ouvido aqui diariamente. Nós temos ficado muito acostumados na cadeira, no conforto do ar-condicionado. Nós temos melhorado cada vez mais a nossa pequena igreja, mas ela está cada vez mais confortável. E isso é bom, mas por outro lado é ruim. Porque a gente fica tão confortável que a gente não consegue exercer o nosso papel. Nós estamos numa reunião aqui com a liderança essa semana e nós falávamos sobre isso. Nós estamos num conforto tão grande